Olá, torcedor vascaíno, tudo bem? Seja bem-vindo, esta é a segunda edição do Vasco Notícias desta sexta-feira. Vamos às informações. Jornalistas bancam a contratação do meia Marquinho pelo Vasco. A informação foi dada pelo jornalista Flávio Dias e pelo jornal Extra. Meia armador de 32 anos, Marquinho tem passagens por times da Itália e teve sua melhor fase no Fluminense, onde foi campeão brasileiro. O jogador estava no Atlético Paranaense e atuou somente no campeonato estadual, com a equipe de aspirantes. No título do Campeonato Paranaense, Marquinho foi eleito pela imprensa local o melhor jogador do segundo turno. Sem espaço na equipe principal e com o contrato terminando este mês, Marquinho chega ao Vasco sem custos de transferência. Antes de chegar ao Atlético, Marquinhos estava há mais de um ano sem jogar, por conta de uma grave lesão no joelho. Em seu site oficial, o Vasco ainda não se pronunciou oficialmente sobre a contratação do jogador. Com a pausa para a Copa América, o elenco do Vasco terá folga até o dia 20 de junho. O Cruz Maltino terá vida dura nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto será contra o Grêmio em Porto Alegre. Na sequência, o Vasco enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro e logo após pega o líder do campeonato Palmeiras em São Paulo. Com contratação do Marquinho, possível contratação, né? São vários jornalistas bancando a informação, por isso que a gente traz aqui no canal, mas o Vasco ainda não se pronunciou oficialmente, mas parece que está tudo certo, já vem para exames médicos, deve assinar contrato aí por 2 anos com o Vasco. Analisando o jogador, pessoal, é o seguinte, é um bom jogador, a gente já viu ele atuar em bom nível, no Fluminense, por exemplo, um cara contratado pela Roma, né, um grande time da Itália, então não é à toa que um cara vai para um grande clube desse, mas a gente já tem que analisar o momento. E o momento dele é o seguinte, em 2017, ele atuando pelo Fluminense, ele teve uma lesão grave no joelho e ficou mais de um ano sem atuar. Voltou no fim do ano passado para o Atlético Paranaense e só atuou no campeonato estadual como uma espécie de time aspirante que o Atlético coloca no campeonato estadual lá no Paraná. Então assim, a gente já sabe que nível de campeonato estadual não é lá essas coisas. O campeonato do Paraná, com todo respeito ao Paraná, não é também um campeonato de grande nível para a gente levar em consideração. Então tudo bem, foi destaque lá, foi considerado pela imprensa o melhor jogador do segundo turno, isso é positivo. Mas até que ponto ele vai aguentar um rojão de Série A? Então a gente tem que aguardar, esperar o jogador ser transferido de forma oficial, se adaptar ao Vasco, ter 2, 3 jogos para a gente ver a que fase, né, em que pé que está o futebol do Marquinho na atualidade. Concorrência, o jogador não tem de peso no Vasco, né? Outros jogadores que fazem ali a função são Valdívia e Bruno César, né? Com a característica mesmo de meio armador, são Valdívia e Bruno César. Valdívia um pouco acima do Bruno César para mim, que o Bruno César não apresentou nada no Vasco de relevante. O Valdívia, pelo menos esse jogo aí, eu sei que é pouco, mas ele cobrou um escanteio, que saiu o gol, cobrou uma falta perigosa, então tá um pouquinho, degrauzinho acima ali que o Bruno César, mas todos os dois, muito abaixo do que a gente espera. Então se o Marquinhos chegar em boa forma física, com um futebol pelo menos semelhante ao que ele apresentou no Fluminense, a gente vai ter aí um bom jogador, chega para ser titular. Tabela do Campeonato Brasileiro, né? É isso mesmo, é sempre pedreira. Vai ter um jogo ou outro que a gente vai considerar mais fácil, como Ceará em casa, CSA em casa, a gente vai achar esses jogos mais fáceis. Mas essas equipes, por estarem em situação difícil, né, o jogador dá a vida. Então, todo jogo no Campeonato Brasileiro, é um pouco clichê falar isso, mas todo jogo no Campeonato Brasileiro tem a sua dificuldade. Agora, esses próximos jogos que o Vasco tem, o Vasco pode levar uma vantagem. Vamos lá. O Grêmio, que é o primeiro adversário do Vasco pós-Copa América, ele está disputando Copa do Brasil e Libertadores. E as datas coincidem com esse começo, com essa volta do Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o Renato escalhe um time alternativo, né? Vai estar jogando em casa contra o Vasco, que não está brigando pela parte de cima ainda. Então pode ser que o Renato dê essa colher de chá pra gente.
Contra o Fluminense é clássico, então não tem isso muito de favoritismo, né? A gente sabe que em clássico as forças se equivalem, mas a gente tem uma vantagem aí sobre o Fluminense, principalmente nos últimos anos. O Vasco tem um retrospecto muito bom contra o tricolor das Laranjeiras. E contra o Palmeiras, né, que a princípio é um jogo que assusta muito, o Palmeiras também deve usar times alternativos contra o Vasco, um time alternativo contra o Vasco, porque também está em outras frentes e as datas também coincidem. O problema é que o time B e o time até C do Palmeiras são times de jogadores muito qualificados. Então acho que contra o Palmeiras não tem tanta essa vantagem. É mais contra o Grêmio, que não tem um elenco tão grande, é um bom elenco, é verdade, um bom time principalmente, mas o time reserva do Grêmio não assusta tanto quanto o do Palmeiras, que é um time de muita qualidade. Dá um salve aqui para o meu amigo Turtim, lá de Uberlândia, Minas Gerais, o Humberto Vascaíno de Guarulhos, São Paulo, Cleiton Souza e o Magal, lá de Capinzal do Norte, no Maranhão. Mandar um abraço aqui para toda a galera do time Força Jovem, um time de futebol amador aí lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Grande abraço, viu, galera? E um abraço também aqui, um salve para o Vanderlei Paulini e para o Breno Sansão. Você que gosta e quer apoiar o nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, não esquece, aperta o joinha para aumentar a nossa divulgação no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho aí, pessoal, para não perder as notificações sempre que a gente soltar um vídeo, vocês ficarem ligados aí nas últimas notícias do Vasco. A qualquer hora a gente está de volta para mais uma edição. Mineiro Vascaíno para o Vasco Notícias. Até a próxima.